A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem uma urgência para o projeto da anistia. A urgência votada foi relativa a um projeto de lei de 2023 do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos. O projeto de lei de Crivella dá anistia a, abre aspas, participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor da lei. Fecha aspas. Foram 311 votos a favor da urgência, 163 contra e 7 abstenções. A data da votação do projeto ainda será marcada. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, oficializou hoje a escolha do deputado Paulinho da Força como relator da proposta. E aqui abro os comentários porque é a pauta mais importante do dia. 311, para a nossa audiência lembrar, são 3 votos a mais do que se necessita para a aprovação de um projeto de emenda constitucional. Ou seja, foi uma lavada. A esquerda estava apavorada. Tinha gente reclamando de tudo quanto é jeito. E se a gente observa, eles perderam a questão da comissão da CPMI do INSS. Agora, a urgência. A PEC da blindagem. Ou seja, estão levando uma atrás da outra. Edu, quando você puder, me conta se temos algum dos vídeos para já veicular os vídeos e abrir os comentários. Mas vou abrir com você, Daniela. Me diga o que você está pensando. Primeiro, temos uma lei 2023, muito longe de ser a lei que a oposição hoje está querendo. Sim. Paulinho da Força, é bom ou é ruim como relator? É uma fachada para mostrar, vamos fazer o projeto de anistia, que pelo fato de estar urgência, me corrijam os advogados, não precisa ir para comissões. Isso. Vai direto ao plenário. Isso. Qual é a tua observação? Segré, é interessante os pontos que você levantou. Primeiro que é uma farsa, né? Eu considero esse projeto da anistia em si como uma farsa. Tá? Em especial que, apesar das críticas que podem ser levantadas, né? Esse aí é um projeto de anistia light, não vai contemplar o Bolsonaro, não é só para determinado grupo, ou seja, não é aquilo o que realmente nós estamos esperando enquanto anistia. Mas, mesmo se não for aquilo que nós esperamos, tem um ponto que é interessante observar. Se este projeto for aprovado, que na verdade o Paulinho da Força já vai escrever uma nova versão do projeto, né? Então nós temos de esperar isso também. Mas digamos que seja aprovada uma anistia, mesmo que não seja aquela que nós esperamos. Será que o STF também vai recusar, né, aquilo que foi decidido pelo Congresso? Essa é uma grande questão. E, por outro lado, se o Congresso vai permitir que o STF continue concentrando o poder. E até onde o Congresso Nacional, né, vai permitir que o nosso judiciário e, na verdade, o STF continue avançando. Que tipo de democracia é essa que tanto falam? Para mim, isso não é a democracia. Nós temos, sim, de ter equilíbrio entre os poderes e nós não vemos mais o equilíbrio entre os poderes nesse país. O que nós vemos é uma ineficiência do Congresso Nacional para conseguir equilibrar o avanço do STF do nosso país, ou seja, nós temos instituições quebradas e que foram sequestradas por determinados grupos. E nós precisamos reaver estas instituições, obviamente pelos meios adequados e legais, mas elas efetivamente estão sequestradas. Falou bonito. Cláudio Caivano, você é um dos impulsores da questão da anistia. Sim. Fui, inclusive, a outra vez numa palestra muito interessante na LESP sobre esse assunto. Então, gostaria muito da tua opinião em função. Urgência. De repente, o Mota, que estava murista... Na moita. Aparece tratorando. O Gustavo Gayer ontem mesmo falou, acho que não vai rolar, vão faltar 15 ou 20 votos e aparecem 311. Muito mais do que ele esperava. Sim. Qual é a tua opinião? Segré, a resposta é complexa, então talvez eu leve um pouquinho mais de tempo, mas uma coisa precisa ficar clara para a nossa audiência. Primeiro, a necessidade da gente ler os sinais.
Ontem o Hugo Motta deu um sinal em relação ao Lindbergh. Ele deu uma resposta pronta e imediata em relação ao fato do Lindinho ser o informante do STF. Então, ele disse uma frase assim, eu vou até o STF por conta do Eduardo Bolsonaro, e o Hugo responde, vá, aliás, você faz isso todo dia. Mais ou menos dessa forma. A gente precisa entender que há um sinal aí, sim, de um suposto rompimento, inclusive já saiu outra notícia, de que o Hugo Motta está tentando um afastamento do Alcolumbre. A gente teve a aprovação do que eles chamam pejorativamente da PEC da blindagem. Eu entendo como sendo importante, no momento que a Daniela acabou de frisar muito bem, a gente não está no Estado de Direito. Nós não temos a estabilidade institucional. Então você precisa dar uma resposta. Mesmo que não seja a resposta 100% adequada, ela veio. E é uma forma também de proteger o Hugo Motta. E ele sabe disso. Cerca de 34 deputados já vão se ver livres dos processos assim que isso entrar em vigor. Isso muda a cabeça de muitos parlamentares, não tenha dúvida disso. Mas eu vou citar essa questão do Paulinho, que talvez ele esteja vindo para substituir o Lindinho. Em que sentido? Ele é muito próximo do Alexandre de Moraes. Ele deu declaração, inclusive, pública hoje. Ele conhece o Alexandre de Moraes antes dele ser secretário de Segurança Pública em São Paulo. Então, já se vão muitos anos. Me parece que ele vai tentar fazer esse trabalho do leve trás. E aí, por que isso funcionaria? Primeiro, esqueçam o 2162, que é o projeto de lei do Crivella. O texto não vale nada. Primeiro que é pior do que o do Hamilton Mourão, aquele que está lá no Senado com o número 5064. Muito pior. Segundo, o texto pouco importa. O texto vai ser avaliado, vai ser construído agora que tem a escolha de um relator. Ponto. O relator lá na CCJ foi o Rodrigo Valadares, do União de Sergipe. E nós construímos ali não só um texto que já vinha sendo construído desde outubro de 2023, quando apresentei ali para o Ramage e para o Mário Frias, ele foi muito melhorado ao longo do tempo. Aí ele cai numa árvore de apensos, que incluía esse do Crivella. E aí o que fizeram anteontem? Foram lá e tiraram da árvore de apensos esse e apresentaram um novo requerimento de urgência, para ele passar meio que em paralelo. Não sei ainda a estratégia. Me parece única e exclusivamente que o Republicanos quer ser o pai da criança. Agora que a criança está nascendo bonita, ou está para nascer, está aparecendo alguém que queira ser pai. De todo modo, o texto ainda vai ser trabalhado, mas com o Paulinho é um perigo, porque ele sinaliza justamente o que a Daniela falou antes de mim, que vai ser uma anistia meia-boca. Não existe anistia meia-boca. Ou é anistia ou não é anistia. Ponto. Vai ser um projeto de lei para rever os artigos do Código Penal, 359L e 359M. A anistia no Brasil nunca existiu de forma condicionada, ou seja, sempre foi ampla, geral e restrita, utilizada 48 vezes. Portanto, se eles fizerem isso dessa vez, conseguirem fazer uma anistia condicionada, vai ser a primeira vez na história do Brasil que o legislativo se curva a essa ditadura, ou seja, a união entre o executivo e o judiciário. Vai ser muito ruim.